Tinha que ver o cara ontem, né, Murilo, aqui, né? E não sei o que, aí o cara começava a gritar, eu falei, cara... São talento, não é palanque, não, irmão. Um talento desperdiçado. Vamos lá. É isso aí, senhores. Mais um dia aqui na Autotec, no Espírito Santo, Vitória, Brasil. Estamos numa feira, a feira tá lotada aqui. Muita gente visitando os stands. Vai até 10 horas da noite, meu. Tem tempo pra caramba pra você participar com a gente aqui. Nos bastidores está o Igor, a Fernanda aqui com a gente. E também tendo a honra de estar aqui com o Fábio Bertolo, da ES Gás. Fabião, obrigado aí, viu, meu, pela oportunidade e privilégio. Eu sei que você separou um tempinho na agenda aí, né, meu? E olha, é uma honra para nós todos aqui ter você com a gente aqui. Jason, a honra é toda minha. É um prazer receber vocês aqui no Espírito Santo, receber a reparação automotiva nessa feira que é sensacional pra gente aqui na Autotec. Legal, e eu vi que você tá com um stand bem aqui na frente do nosso podcast aqui. Aí de vez em quando eu vi o Igor, viu? Não vou entregar o Igor, viu? O Igor vinha aqui, dar uma olhadinha, pra ver como é que tava e tal, né, meu? E me diz um pouquinho aí, a ES Gás pro Espírito Santo, como é que tá aí os planos, os projetos e efetivamente os serviços aí da ES Gás? Igor, nós estamos aqui no Espírito Santo há 1 ano, 3 meses e 7 dias. Olha só. E tem sido uma jornada sensacional, né? A ES Gás é a primeira aventura do Grupo Energisa, que é um grupo centenário. Ano que vem completa 120 anos de distribuição de energia elétrica, super bem sucedido. E a ES Gás é a primeira aventura no segmento de gás natural, que é o que a gente entende que é o combustível de transição. Então a gente participar aqui desse evento com o stand ficou lindo, pessoal, vai visitar. Né? E é um prazer estar aqui, por quê? Porque o gás natural ele é usado para diversos tipos de clientes, né? Então vai desde o fogão, né, no residencial até um queimador ou uma cogeração numa indústria. E ele também é muito usado para os veículos, no que a gente chama do GNV. Boa, boa. E assim, quando você falou de que é um produto, que é uma matriz energética, né, de transição, e eu entendo que assim, quando nós falamos lá atrás, nós falamos de gasolina, diesel, e falávamos do etanol, certo? Depois veio o GNV. Aí o GNV era uma grande incógnita, né? Porque os caras ficavam preocupados em fazer a transformação do carro, se dava problema e tal. E ele, ao longo desses anos, ele vem provando que ele é uma fonte sustentável, é uma fonte viável. E como é que você enxerga nesse momento de diversas matrizes energéticas, né? Hoje você fala de carro híbrido, carro elétrico, carro não sei o que lá, tal. E aí você vê os biodiesel, bio não sei o que lá. E o GNV ele se mantém forte, cara, ao longo dos anos. Bom, vamos lá, né? O que a gente vê nesse processo de transição energética? Nada de bala de prata. Eu, pelo menos, não acredito que não existe uma solução única para tudo. Boa. Né? Então, acho que a gente vai ter que experimentar todos os tipos de combustíveis diferentes. Para quê? Para diminuir a pegada de carbono. E o GNV, por emitir menos do que os combustíveis fósseis, e 2, pela economia, ou seja, você roda muito mais, cerca de 30% a mais do que você rodaria com os demais combustíveis, ele passa a fazer parte fundamental desse processo de transição. Então, eu acho que o que é mais importante para a gente agora é a gente garantir que tenha soluções para todos os tipos de gostos, bolsos e que a gente caminhe para essa descarbonização que ela é tão importante. Dei uma palestra hoje de manhã e uma das coisas que falaram, que eu apresentei pro pessoal, de todas as matrizes energéticas que tem, vai prevalecer aquela que é a mais sustentável, né? E o GNV, ele tá no dia a dia já, né? Eu percebo que Uber, taxista, pessoas que trabalham com transporte, já sempre, meu carro tem GNV, eles já colocam isso, e aí vale a pena, porque daí o meu ganho é muito melhor. Então a gente que anda de Uber por aí, a gente que, né, viaja o Brasil inteiro, onde tem o GNV, você percebe que as pessoas, elas estão bem satisfeitas com esse quesito economia. Mas também eu comecei a perceber que o GNV agora está fazendo parte dos veículos diesel também, né? Não sei se você tá vendo essa hibridização aí, que está caminhando um pouquinho para isso. É uma outra oportunidade. Pois é, uma grande nova fronteira para o gás natural e para o GNV. Para você pensar, né? O GNV ele começou
como um combustível mais econômico que os combustíveis tradicionais. Os demais combustíveis. Isso é ótimo, né? Você imagina, uma coisa que é mais econômica e que descarboniza. Então, é perfeito, né? A gente fala muito da transição energética justa, né? Porque ela tem que ser democrática, inclusive. Boa. E agora a gente tem essa solução para os veículos pesados, ou seja, a substituição do diesel. Então ele passa a emitir muito menos particulado do que o diesel. O NOx ali, né? Exatamente. Emite muito menos gás carbônico e também é mais econômico. Ele acaba sendo uma solução, inclusive do ponto de vista de equipamento, né? O veículo pesado a GNV, ele é mais econômico do que o veículo pesado elétrico, por exemplo, que é algo que certamente impacta na decisão de você... no quilômetro por litro, em todo esse processo. Eu vi que a Scania começou com um processo desse, né? Ela já vende alguns caminhões com GNV, né? Exato. A Scania, a Iveco também, né? A Iveco também? Sim, eles já têm grandes frotas. Tá uma demanda gigante atrás disso. Olha que né? interessante. Então, desde o caminhoneiro clássico até as frotas das empresas, né? Que é uma forma de você tirar o diesel e descarbonizar as empresas que têm esse compromisso. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito aqui no Espírito Santo é o que a gente chama do corredor azul. O que é o corredor azul? Ele é basicamente uma rede de postos com bico de injeção rápida, né? Porque o motorista ele não pode ficar esperando muito tempo para injetar, né? Justamente para abastecer esses veículos pesados. Então, uma rede que a gente está aqui no Espírito Santo, estamos bastante focado na BR-101 e na BR-262. Para quê? Para conectar o Brasil de norte a sul e aqui de leste até o Mato Grosso. Olha que interessante. Você falou uma coisa que é legal, porque assim, quando a gente fala de GNV ou dessa matriz energética, a gente limita muito ao abastecimento, a rapidez ou a disponibilidade dos postos que tem essa fonte para poder ser abastecida. E eu estou percebendo que vocês estão se preocupando agora já até com o tempo de abastecimento. Certo. Ou seja, não é só o GNV, mas é toda a tecnologia que envolve, que a S-Gás está trabalhando e está analisando isso de maneira, aqui no estado, de maneira geral, é isso? Exatamente. Tenta imaginar, né, Jason, que a gente está usando combustível líquido desde o começo do século XX. Boa. Então é óbvio que você já tem uma rede, uma capilaridade que ela já está toda construída ao longo de um século e meio, quase, né? E o GNV ele vai começar a aparecer no Brasil no final dos anos 90. Né? Então a gente ainda tem os desafios de aumentar essa capilaridade. O elétrico vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu acho que o nosso grande desafio aqui é a gente garantir que a experiência do usuário seja a melhor possível. Né? Pô, você tem algo que é mais barato, polui menos. Por que a gente não tem isso super disponibilizado em todo canto? Eu sei que é uma perguntinha meio... Não estava no script, né, meu? O Igor vai me matar. Deixa quieto. A Alessandra também tá dando risada ali, viu, Igor? Mas eu não posso deixar de perguntar, né? Da onde provém o GNV? É uma perguntinha. Ó, ela assustou, né? Ela até suou, você viu aí, né, meu? Porque é o seguinte, o pessoal fala muito de GNV. Não, mas é o gás metano. É o gás de cozinha e tal. Vamos falar especificamente do GNV para que não tenha mais esse tipo de dúvida. Bom, então... A pergunta foi boa? A sua pergunta surpresa, pra mim, ela é ótima, porque eu trabalhei muitos anos com isso, né? Então eu já posso tomar água acertei no que não vi. Bom, o gás natural veicular, ele não é diferente do gás natural que a gente usa no fogão da cozinha. Entendi. Ele não é o gás de botija. Certo. Tá? O gás de botija é o gás GLP, que ele é um subproduto do petróleo. O gás natural não, ele é o objeto de uma produção natural mesmo, né? Ele é produzido junto com o petróleo. O Brasil é um produtor gigante de gás natural, né? E isso é uma notícia boa, porque o Brasil está produzindo cada vez mais, vai começar a reinjetar cada vez menos gás natural, que tem uma tendência de cair preço. Então a gente consegue ver muito aqui uma das medidas que tem sido objetos não só do governo federal, lá com gás para empregar, mas aqui no Espírito Santo, com a iniciativa do ES Mais Gás, é o quê? A gente trazer competitividade para o gás, para quê? Para ele ser mais utilizado. Boa. Então vamos lá. O gás do botijão, daquele que a senhora usa lá na casa dela, os restaurantes utilizam, não é o mesmo gás, porque ele é um subproduto do petróleo. Perfeito.
o GNV, ele já é um produto Ele já foi proveniente. Ele é gás natural, então ele já foi produzido pela natureza. Olha isso aí, cara. Tá E uma vendo das aí? coisas mais interessantes Você é não que sabia, né, Júnior? Aí, ó. Então. E olha só, a senhora também pode usar gás natural na casa dela. É só ela tirar o botijão, passar a rede, se passa a rede de gás, a gente vai conectar a senhora ao comércio e o posto de GNV que tem ali. Top, cara. Importante, Top. uma das coisas importantes que a gente tem para mencionar aqui também, tá, Jason? Que, como eu te falei, é um gás natural. Ele foi produzido pela natureza lá, teve uma matéria orgânica que foi decomposta e virou gás, o gás metano. E a gente está falando muito do biometano agora, que o que é? A diferença do gás natural para o biometano é nenhuma. É a data que a matéria orgânica foi lá decomposta. Uma foi milhões de anos atrás, a outra é o que está acontecendo agora, né? O resíduo ao longo dos anos aí. Exatamente. O resíduo de produção agropecuária ou de aterro sanitário é exatamente o mesmo gás. Então, qual que é a diferença aqui? O biometano ele é renovável. Ele acaba sendo Legal. renovável. Então, ou seja, você, além do... Por isso que se fala muito que o gás natural é um combustível de transição, porque você trocar o gás natural pelo biometano, você está trocando uma coisa fóssil por uma coisa renovável e a pessoa que está usando não está nem percebendo. Interessante. E aí, já finalizando aí, né? Como é que os planos para 2025? Nós estamos agora em outubro, né? Praticamente aí nós já aprendemos, né, no decorrer de 2024, mas com todo esse aprendizado aí, o que se projeta para 2025? Rapaz, assim, vamos lá. Essa é uma pergunta excelente. E a gente teve um... Primeiro que a gente chegou aqui, né, há um tempinho atrás, e a primeira coisa que a gente fez foi organizar um plano de expansão. Então a gente já conseguiu fazer um plano que é 2 vezes maior do que o que estava sendo feito antes. Legal. Isso em meio ano. Esse ano a gente... Bom, se você consegue fazer o dobro do que você fez no ano passado em meio ano, você consegue fazer o dobro do ano no outro próximo ano. ano. E o nosso grande objetivo aqui é a gente continuar investindo. A gente gostou muito do Espírito Santo, né? O ambiente de negócio aqui é muito interessante, a população é ótima, as coisas são fluidas. Então, a ideia é continuar investindo fortemente no desenvolvimento da nossa infraestrutura aqui. Legal, Fabião, obrigado, viu? Uma honra ter você aqui. Sucesso, espero que 2025 seja o dobro de 2024, que 2026, ó. E a Fernanda e o Igor juntos sempre aí, né, meu? Ó, claro, eles ajudam demais aqui. Jason, o prazer foi todo meu. Obrigado aí pela oportunidade. Isso aí, pessoal. Valeu. Esse foi o Fábio da ES Gás. E aí? Beleza?